E chegamos ao final da temporada de Obi-Wan Kenobi, que trouxe aí clímax, referências e muita coisa boa e muita nostalgia, principalmente, que deixou o fã de Star Wars, eu principalmente, satisfeito em alguns aspectos. Mas tem alguns pontos ainda que precisariam ter melhorado. Enfim, vamos falar sobre isso agora aqui nesse vídeo. Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. E terminou Obi-Wan Kenobi, o 6º episódio, que trouxe aí o grande combate entre Obi-Wan e Darth Vader. Muitas perguntas que ficaram pelo caminho foram respondidas, Luke Skywalker foi perseguido, enfim, tanta coisa aconteceu. E, obviamente, a gente tem esse fechamento e agora a gente vai comentar sobre isso. Bom, se você está chegando agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury. Esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. E se você ainda não é inscrito, aproveite e deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal. Dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite lá as nossas redes sociais, que é por lá que a gente comenta as coisas antes de comentarmos aqui. E claro, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, mas principalmente deixa aqui o seu like, que isso impulsiona e ajuda bastante esse trabalho que a gente ama fazer. Vamos falar então de Obi-Wan Kenobi, que encerrou agora no último dia 22 de junho. Bom, meus amigos, a gente teve aí o grande combate entre Obi-Wan e Anakin. E é engraçado, cara, eu me emocionei. Vou dizer diretamente aqui pra vocês, antes de falar de qualquer detalhe da trama. Eu me emocionei muito porque, como fã de Star Wars, você imergir em encontros assim, em momentos assim, de resgate, de lembranças, de ranço entre os personagens, de coisas a serem acertadas, te remete diretamente ao cânone de Star Wars Uma Nova Esperança, diretamente a esse, porque a série ela tem esse foco. Ela tem esse direcionamento para essa saga clássica, né? E ali a gente tem o grande combate entre Anakin e o Obi-Wan. E é legal que tem aquele clima de Mustafar. Não é o mesmo ambiente, é um outro planeta, é um outro local, uma coisa meio sombria, uma coisa meio escura, mas os dois estão ali tentando resolver as suas questões. O Anakin, cara, é engraçado que ele sempre vai ser Anakin. Não tem como. O ódio que ele carrega do Obi-Wan cega ele muitas vezes naquilo que ele poderia se prevalecer, poderia se amadurecer enquanto um Jedi, até enquanto um Sith. Mas o ódio é tanto que cega ele ao ponto de achar que tudo se resolve muito fácil, que as pessoas são pequenas, que os seus adversários são pequenos. Então, nesse combate, o Anakin e ele tem um momento ferrenho, né? E é legal que a gente vê o Obi-Wan de Coruscant, do Templo Jedi, voltando às suas origens, voltando a ser quem ele era, poderoso, concentrado, habilidoso com sabre de luz. E é um momento, assim, que é clímax, cara. É muito bacana que a gente é um combate, assim, é ferrenho. Você vê que o uso da força entre os dois é equilibrado. Enquanto um utiliza da força de uma forma descomunal, o outro também devolve na mesma moeda. Então, assim, não tem limite nesse momento, né? E é engraçado que quando a coisa chega no ápice, né? Quando a gente vê que o Obi-Wan retoma efetivamente os seus poderes, é quando ele é soterrado pelo Darth Vader, que tem a certeza de que ali já estava resolvido e tal. E é quando o Obi-Wan se lembra de todos os momentos que levaram ele até ali. É bacana esse momento de lembrança, e isso faz com que ele retome a força de uma forma poderosa. Ele lança todas as pedras longe. Tem um momento ali Saiyajin que eu gostei bastante, que é quando ele tá frente a frente mais uma vez, depois de sair de soterrado contra o Darth Vader, que ele consegue flutuar todas as pedras e arremessa todas contra o Darth Vader, e ele não dá conta. A gente vê que o Darth Vader não dá conta de segurar o negócio e toma um pau. Toma um pau legal mesmo. E o Obi-Wan
poderia naquele momento demonstrar que estava indo também para o lado negro da força, porque ele fica claramente focado em derrotar o seu algoz, né? E ele consegue desferir um golpe de sabre no capacete do Darth Vader. E é legal que ali a gente vê o Christian Haydensen já com as chagas, né, com as marcas do que ficou em Mustafar, metade assim no capacete e o restante do capacete assim no rosto. E ali ele tem uma fala emblemática que ele diz assim, o Anakin, que o Obi-Wan chama de Anakin, e ele fala assim, aqui não tem mais Anakin, e quem matou o Anakin fui eu no tom de Darth Vader, né? E ali, o Obi-Wan, que emocionado teve esse contato, essa conversa com ele, ao perceber que a derrota estava garantida, que além de tudo o Obi-Wan destruiu todos os transistores da armadura do Darth Vader que dão um suporte de vida. E ele enfraquecido teve esse momento aí, né? E é legal, cara, que fica claro as motivações, o que levou aquele final trágico de Uma Nova Esperança, quando o Obi-Wan se entrega para a morte e Darth Vader desfere o golpe final. Na verdade, ali, cara, ali não é a morte do Obi-Wan, ali é o Obi-Wan que completa o seu treinamento, que foi dito, inclusive, no início da temporada, que o Qui-Gon Jinn deixou ele para fazer depois que ele faleceu, que é justamente o treinamento para ele se tornar etéreo e espiritual. O Obi-Wan naquele momento fica só a roupa. Por quê? Porque ele tem esse treinamento, o corpo se desfaz para se tornar alma, né? E é isso, cara. E a grande decepção, acredito, do Darth Vader é de nunca ter efetivamente derrotado aquele que foi o seu mestre e ele Padawan. Aliás, Darth Vader deixou claro, vai ser Padawan para sempre, cara, porque não tem jeito. O lado negro da força cega e ao ponto de se permitir ser derrotado sem honra, né? Bom, o episódio ele segue, obviamente, a Reva agora tem o seu foco, que é terminar a sua missão, que era justamente fazer com que o Darth Vader fosse até ela, mas obviamente no meio dessa situação toda não tem mais Darth Vader para ela enfrentar, mas tem a mágoa, a tristeza, a perda que ela teve quando ela era uma criança em Coruscant e viu seus colegas serem mortos por Anakin. E ela vai atrás de quem? Daquele que ficou um sinal para trás e ela usa justamente para poder ter esse acesso, que é o Luke Skywalker, que está em Tatooine, vivendo com a tia Beru e o tio Owen na fazenda lá no meio do deserto. E ela vai atrás deles, o tio Owen e a tia Beru se armam, né? O tio Owen, acima de qualquer coisa, ele queria ir embora dali para proteger o Luke, mas a tia Beru foi corajosa, que ela falou, não, vamos ficar, porque aqui a gente tem como dar conta deles, e eles encaram a Reva, que chega no meio da noite para poder matar o pequeno Luke Skywalker. É uma batalha ferrenha, que eu achei até que ali ia ficar uma marca, alguma coisa assim, que marcasse a passagem do tio Owen e da tia Beru, mas obviamente o roteiro da série não poderia quebrar uma coisa que é canônica lá em Uma Nova Esperança. Então eles são abatidos, não mortos, mas ficam numa situação bem difícil. E quem consegue fugir é o Luke Skywalker, que vai para o meio do deserto, sendo perseguido pela Reva. E ele corre no meio daqueles canyons não, mas é aqueles desfiladeiros que provavelmente moravam os Tusken, mas não é citado o Tusken em nenhum momento nessa série, muito pelo contrário, é uma coisa muito isolada naquele trecho onde eles moram. É bem aquele trecho onde o Obi-Wan observa o Luke Skywalker à distância. E então a Reva consegue subjugar o pequeno Luke, que cai do desfiladeiro desacordado, machucado, e ela, naquele momento que ela ia dar o golpe final, o golpe que realmente definiria a razão dela estar ali, ela se questiona. E ali é bacana, gente, para quem saca bastante essa parada dos Jedi, dos Sith, para quem é Sith, você se limpar desse universo sombrio é muito difícil, e a Reva, ela tá imersa nisso, e ela é a quebra do paradigma, porque ela se vê numa situação para matar o pequeno Luke, e ela se vê
no pequeno Luke, como ela era criança em Coruscant. Então aquilo é conflito para a cabeça dela, é conflito ela matar uma criança sendo ela a protetora daqueles que contavam com ela, que ela fez parte de um tempo atrás. Contavam na mente dela, porque ela se culpa por não ter feito nada quando o Anakin matou todas as crianças que estavam lá no Templo Jedi. Então ela se redime, ela não mata o Luke e ela volta para a fazenda da tia Beru com o Luke nos braços. Já Obi-Wan já havia retornado depois do seu combate contra Anakin, e ali eles constatam que ela buscou a sua redenção, mas ela sofre porque ela queria que aquilo tudo tivesse resultado no final de Darth Vader. Ela queria ter matado Darth Vader, e ela não conseguindo isso, ela ficou numa frustração porque ela não honrou aqueles que um dia foram amigos dela. Mas o Obi-Wan, ele fecha isso de uma forma muito clássica, muito bonita, e ele diz para ela que ela finalmente honrou sim, porque ela não sucumbiu ao lado negro, e que agora ela estava livre para poder fazer da vida dela o que ela quisesse. E ela se sente confortada com isso, porque realmente não adiantaria nada matar o Darth Vader e para satisfazer uma vingança, porque a morte dos amigos dela continuaria ali. Então o Obi-Wan deixa isso bem claro e conforta o coração da Reva. É lindo, cara, juro pra vocês, eu caí às lágrimas, porque tudo isso me remeteu aos filmes originais da saga. E é lindo, cara, porque a partir daquilo ali que estava acontecendo, o que vem depois? Vem uma nova esperança, vem lindo, cara, e é bacana como tudo isso é conduzido. Obi-Wan, finalmente, depois do seu encerramento, ele vai lá se desculpar com o tio Owen, né? E ali, o tio Owen, depois de todo aquele embate e aquela indiferença que ele tinha com o Obi-Wan, justamente por ele ter treinado o Darth Vader e o Darth Vader ter se tornado o que tornou, ele também se redime e diz pro Obi-Wan: você quer conhecer o garoto? Porque ele não tinha ainda falado com o Luke. De todos esses anos que ele ficou acompanhando a vida, o crescimento do pequeno garoto, ele nunca tinha ido conversar com o Luke Skywalker, justamente porque quem ficou com a tutoria do garoto foi a tia Beru e o tio Owen. E ali ele tem a primeira oportunidade de se aproximar do pequeno Luke. E ele leva para ele de presente aquela espaçonave que ele leva, inclusive, na Millennium Falcon, depois de adulto, inclusive, que foi um presente direto de Obi-Wan Kenobi. E ali, a frase clássica que tinha que fechar a série, chega lá o Obi-Wan e olha para o Luke Skywalker e diz: "Hello there." E, cara, o público vai à loucura, porque é a frase de efeito que ficou marcada por Obi-Wan nos filmes da trilogia inicial, né? E agora a gente tem esse fechamento. E Obi-Wan fecha a série indo para o deserto, para o seu exílio, que inclusive é muito conhecido nos filmes no filme, né, Uma Nova Esperança, né? Que é logo depois disso ele inclusive se envolve com os Tusken, tem o respeito dos Tusken, é quando o Luke Skywalker, inclusive, é resgatado por ele na Nova Esperança. Só que no caminho, ele percebe que tem a presença de mais alguém. E finalmente nós temos, nesta série, a primeira aparição etérea de Qui-Gon Jinn, o mestre de Obi-Wan Kenobi, que deu a ele todos os caminhos da força, pelo caminho certo. E ali ele fala: não, agora finalmente você está me vendo, porque você não estava ainda preparado. Ou seja, o treinamento de Obi-Wan começa a amadurecer com essa fala de Qui-Gon Jinn. E a partir dali, ele segue a sua caminhada no deserto até o exílio. E assim termina Obi-Wan Kenobi. E para fazer um balanço geral, francamente, aliás, esqueci de falar, obviamente, Darth Vader volta para Mustafar, para o seu castelo, e lá no seu castelo ele tem o seu primeiro contato com o Imperador. E o Imperador questiona, ele olha assim: você tá com a mente anuviada, você não é o mesmo Darth Vader que eu recolhia em Mustafar. E ali ele fala: não, eu não tenho mais nenhum problema com o Obi-Wan. E claro, os Sith, eles são ligeiros, né, cara? O senador Palpatine, o Imperador, olha para ele e fala: você tem certeza? Ou seja, ali já há a ideia de que
o Anakin Skywalker ainda está naquela armadura, que ele ainda está enfraquecido, que ele ainda está abalado com as chagas dessa amizade que se rompeu pelo ódio, das chagas dessa amizade que foi rompida pela cobiça e que isso levou à morte de Padmé e da perda de seus filhos. Obviamente o desmembramento, né? Porque cada um foi para um lado. E por falar cada um ir para um lado, a pequena Leia é devolvida para Alderaan, para sua família, e ela finalmente reencontra o Obi-Wan. E essa cena é linda, cara. Eu chorei muito nesse reencontro da pequena Leia com o Obi-Wan, porque ele nessa perseguição que eles passavam no espaço, quando fugiram do Império, eles iam ser mortos, né? Ia morrer também todas as pessoas que eles salvaram dos rebeldes ali. Foi quando o Obi-Wan resolve sair com uma outra nave e fazer com que Darth Vader vá persegui-lo para fazer o último combate. E ali a Leia, a pequena Leia, ela disse se vai vê-lo novamente, o velho Obi-Wan. E ele disse, um dia desses, talvez a gente volte a se encontrar. Cara, isso é tão lindo, cara. Isso é uma nova esperança. Isso é lindo. E assim, a gente volta a se encontrar por quê? Porque a gente faz aquela alusão direta a quando ela coloca a mensagem no pequeno R2-D2, que ela diz, Obi-Wan, você é a minha única esperança, quando ela está sendo atacada pelo Império e é presa por Darth Vader, depois de adulta, lá em Uma Nova Esperança. Cara, a série poderia ter tido um ritmo muito melhor. Ela poderia ter tido um aspecto muito melhor. Eu até digo isso porque eu até conversando com os meus amigos, um grande amigo meu inclusive, ele disse uma coisa que eu concordo profundamente. O que acontece? Tudo isso poderia ter tido um outro gás se tivessem respeitado o cânone. Aliás, muitas brechas ficaram pelo caminho. E detalhe, né? A gente estava falando sobre o Mandaloriano, e o Mandaloriano ele tem um aspecto muito mais bem trabalhado desse universo de Guerra nas Estrelas do que o que foi apresentado aqui numa série que tem o título Obi-Wan Kenobi. Ou seja, eu tenho mais gás, mais hype de assistir um Mandaloriano do que seguir uma série que tem um aspecto televisivo com baixo orçamento, uma coisa que não te anima. Esse foi o clímax que eu senti em Obi-Wan Kenobi. E é uma pena, porque não era para ser dessa forma, era para ser algo assim que realmente valesse a pena pelo título que carrega. Mas enfim, a série encerrou e eu quero agradecer muito a todos vocês que acompanharam esse trabalho que a gente fez desde o início. Vocês sabem que algumas séries eu começo e não termino, mas Obi-Wan Kenobi eu consegui terminar aqui com vocês e agradeço a todos que acompanharam o canal com esse trabalho que a gente desenvolveu aqui. E acompanhe a gente ainda, porque logo logo a gente vai estar atualizando The Boys e em breve também vamos entregar aqui o episódio 3 de Kamala Khan, a Miss Marvel. Beleza? Então, para você que está aqui comigo, muito obrigado. Eu agradeço a presença de todos vocês que deram essa força. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu comentário aqui embaixo e em breve a gente volta com mais vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!